Ok. Na aula passada, a gente viu um grande panorama das literaturas africanas e essas literaturas sempre muito envolvidas com a história da África. Por quê? Já disse o Appiah, que é um sujeito muito interessante para quem estuda os estudos pós-coloniais. E já disse o Appiah que a história das literaturas, a literatura angolana, a literatura moçambicana, a literatura de São Tomé e Príncipe e daí por diante, a literatura conta mais a história do que a história oficial. Até porque a história oficial ela está sempre ao lado dos dominadores. E a literatura começa a dar voz a aqueles sujeitos que são os sujeitos da margem, né? Que são os sujeitos que não estão no centro do poder. Quem faz esse trabalho é justamente a literatura. E na África faz de uma maneira muito, muito forte. Então, vocês lembram que na década de 50 cai a Bolsa do Café e sobe vertiginosamente a Bolsa, cai a Bolsa do Diamante e a Bolsa da Borracha e sobe vertiginosamente a Bolsa do Café. Quem plantava o café eram as mulheres africanas. Os homens se dedicavam à caça de uma maneira geral e as mulheres, sempre em toda a história da África, se dedicaram à agricultura. Ou os homens iam trabalhar e as mulheres se dedicavam à plantação e à colheita de café. Então isso fez com que surgissem as primeiras fortunas angolanas, os portugueses ficassem apavorados e vieram para a África. Em 61 foi o ano de maior número de portugueses chegando na África. Surgiram instituições democráticas, como livrarias, como editoras, como Cine Africano, a Liga das Nações Africanas. Então, houve um crescimento muito interessante da cultura africana em todas as colônias. Mais cedo em Angola e o mais 4 anos depois surge, isso tudo surge em Moçambique e em seguida nas outras ex-colônias. Bom, interessante a gente pensar que não tinha literatura angolana, né? O que se tinha? Se tinha a literatura do colonizador, e aí ele falava como a África é exótica, como Angola é exótica, e falava uma série de coisas que levavam sempre ao entendimento do exotismo. Num segundo momento, eles fazem uma literatura que finge, ela forja uma paz entre os autóctones e os portugueses, dizendo que essa relação era uma ótima relação. E evidentemente que isso leva a uma relação muito complicada. Mas em 49 começa a surgir um outro tipo de literatura, e essa literatura ela surge com Castro Soromenho. Então, em primeiro lugar, Castro Soromenho é moçambicano, mas ele decide que vai ser angolano. E eles têm, entre eles têm essa possibilidade. Nasci em Angola, quero dizer que sou cabo-verdiano e você cabo-verdiano. Então, o Castro Soromenho é um escritor que nasceu em Moçambique e que foi um dos maiores escritores angolanos. Dentro daquela literatura
que era a literatura feita pelos colonizadores, surge um livro, e este livro é realmente uma das maiores obras que a gente tem como testemunho do que foi um posto administrativo. Então, vamos lembrar que em 1885, as grandes potências estão de olho naquilo que são as colônias portuguesas. Então, é feito em 1885 uma grande conferência, se chama Conferências de Berlim, e nas conferências de Berlim eles chegam ao acordo de que não basta chegar na margem, não basta chegar na faixa litorânea, como fazia Portugal. Era preciso entrar e colonizar. Então, se Portugal não fizesse isso, ele certamente perderia as colônias, sobretudo Angola e Moçambique, que estavam muito de olho as outras nações, perderia essas ex-colônias para Inglaterra. Sobretudo a Inglaterra queria muito as ex-colônias. Pois bem, então, a partir de 1885, começa a efetiva colonização. Os portugueses vão para dentro da África e lá de dentro eles colocam um posto administrativo, e eu vou mostrar para vocês o que é um posto. Um posto administrativo onde se desenvolve a administração. Ele para normalmente entre uma mina de diamante e uma aldeia. Por que tem que parar perto de uma aldeia? Para que os brancos, para que os portugueses possam dominar a aldeia e ter mão de obra necessária para extrair o que precisa da mina. Então, isso foi feito através de um processo de sobreposição colonial, sobreposição cultural, no sentido de que eles dizem assim, olha, agora não tem mais história de vocês, não tem a língua de vocês, não tem a arte de vocês, não tem as tradições de vocês, não existe a hierarquia de vocês. O que existe agora é a história de Portugal, a música de Portugal, o que existe é a cultura portuguesa que vai abafar a cultura angolana. Evidentemente que eles não conseguem abafar, mas eles fazem um grande estrago. Então, eles vêm, formam o posto administrativo e esse posto administrativo interfere na tribo que está perto. Quando interfere, é uma coisa muito complicada, porque surge um poder maior do que o poder do chefe da tribo, da autoridade maior da tribo. E a autoridade maior da tribo é o Soba. Então, surge a autoridade do administrador e ela se coloca acima da autoridade do Soba. Bom, com isso, a própria tribo começa a se desmontar. E surgem também os autóctones que são assimilados, né? Que vão ser os cipaios, ou seja, eles vão maltratar os próprios autóctones, eles estão muito mais perto da cultura dos brancos, os brancos vestiam roupa, eles vestem também, então eles querem ser iguais aos brancos. Então cai a autoridade do Soba e surgem os cipaios, que são aqueles que vão ajudar os brancos a dominar os negros. Pois bem, nesse momento, em 49, em se tratando de literatura, a gente tem um aspecto bem importante a considerar. Começa a nossa literatura de 30, o romance regional de 30, chega em Portugal. E os portugueses
ficam muito, mas muito tocados pela literatura do romance de 30, sobretudo do Nordeste. Jorge Amado faz assim o maior sucesso. E então é o próprio Jorge Amado que dá as tintas do romance de 30 que eles vão chamar de neorrealismo. Os portugueses são muito claros quando eles dizem assim, olha, se não tivesse havido um Jorge Amado, não haveria também o neorrealismo português, que é uma corrente muito forte que vem até hoje. Então, os portugueses assimilaram o romance de 30, chamaram o romance de 30 de neorrealista, e é isso o que passa para as ex-colônias. Então, as ex-colônias, como tem o modelo português, 49, ainda não eclodiu nenhum movimento substantivo de libertação. Então, o romance neorrealista português bate exatamente nas ex-colônias. E em 49 a gente vai ter então o primeiro romance, que é um romance neorrealista, nos moldes europeus, que é o romance Terra Morta, do Castro Solomem. E ele é um romance impressionante, quer dizer, não é isso aqui que eu quero, é aqui. Ele é um romance que impressiona pela forma como ele é escrito, ele é muito claro, ele acusa a administração, e mais ainda, ele é um romance que põe em risco o próprio autor. Então, o Castro Solomem veio para o Brasil, o Castro Solomem foi para a Itália, ele se exilou várias vezes, fugindo da repressão portuguesa. Então, vamos ver o que é exatamente Terra Morta. Bom, então, Terra Morta é escrito em 1949 e é um marco da historiografia angolana do início do século XX. Então, ele é um livro extremamente importante, ele age na zona da história, né? E é por isso que ele é um marco da historiografia literária. E ele é a primeira escrita que diferencia da literatura colonial. E além disso, ele é especialmente influenciado pelo neorrealismo português e pelo regionalismo brasileiro, que, na verdade, influencia o neorrealismo português. Bom, então ele vem com o chamado romance colonial. A gente não pode falar assim, é literatura angolana, porque Portugal é a metrópole e Angola é uma colônia ainda nesse momento. Então, por isso ele vai ser chamado de romance colonial. Então, enquanto o romance colonial, o outro romance dos colonizadores, investe no exotismo da África selvagem, e o Estado Novo português incentivava isso, né? Na medida em que ele quer reforçar a sua cultura e o abafamento da cultura dos africanos. Então, para construir uma imagem e um imaginário de um mundo português afinado também com outras manifestações ideológicas, posições, cinema, propaganda, fizeram parte de um projeto político mais amplo e que é editado por Portugal no ato colonial
de 1930. Portanto, 10 anos antes do lançamento do Terra Morta, que é o primeiro romance efetivamente colonial. Então, esse romance, ele inova na estrutura narrativa, ele é mais complexo e ele tem uma mistura de personagens, né? E ainda usa um duplo código. Eu disse para vocês na aula passada que os países, as ex-colônias, têm uma grande dificuldade. E a dificuldade é justamente com o vocabulário. Como ficou um número muito alto de pessoas analfabetas, eles não sabem exatamente o que eles vão usar. Eles não podem usar o português ou não serão lidos na África e eles não podem usar o quimbundo porque não vai ser lido em Portugal. E o quimbundo tem uma origem na oratura, quer dizer, o quimbundo não tem alfabeto escrito. Mas muito interessante como o Cássio Soromenho conseguiu fazer, porque ele faz um registro pioneiro na própria época e com isso ele revela, e é o único livro que faz isso, e é o único livro escrito por um escritor africano que faz isso. Ele revela de modo ímpar o contexto econômico da decadência do ciclo da borracha e também do diamante. E ele também mostra o perfil da migração e da colonização portuguesa para Angola naquele período, bem com o início da exploração das minas de diamante. Por quê? Porque quando a borracha e as minas de diamante caíram, Portugal ficou muito mal, né? Então, todos eles vêm, ou uma grande parte dos portugueses, vem para Angola. E as outras ex-colônias também. Então, tudo se passa na época da borracha, na época do diamante. Portugal ainda era um país que tirava tudo da sua colônia, né? Então, assim, ele cria uma vila pequena que se chama Camachilo. E o Camachilo é dividido em duas partes, na região Lunda, no leste de Angola, aonde ele cria o romance. Na verdade, faz parte de uma trilogia: Terra Morta, Chaga e Viragem. Se tu quiseres ler, tem na biblioteca o Terra Morta e tem também o Chagas, não tem o Viragem. Então, o Camachilo fica nesse ponto vermelho aí no meio do mapa. É um posto administrativo que dá origem a uma vila, ao lado de uma tribo. Então, o neorrealismo na literatura portuguesa, como na angolana, e ele vem direto da literatura portuguesa para Angola, ele tem como política, como teoria política, o marxismo. Isso é muito interessante porque antes do neorrealismo, no próprio realismo, a teoria política era um outro socialismo, socialismo de Proudhon. E o neorrealismo português é que vai fazer essa opção pela política marxista. Então, através da escrita de Cássio Soromenho, pressupõe uma atitude problematizadora, e ele problematiza a administração portuguesa,
engajada e a luta contra essa mesma administração, e a crítica do próprio Cássio Flamengo em relação a tudo aquilo que eles sofriam. Eles não podiam desenvolver os seus cultos, as suas crenças, eles não podiam falar a sua língua. Então, há toda uma série de proibições que a gente vai chamar que são mazelas sociais. Então, o recorte da realidade é problematizado como base de uma denúncia social e depende da intervenção responsável do autor sobre a situação narrada, visando identificar, sobretudo, processos de alienação e desumanização. Então, alguns trechos de Terra Morta. Um canto arrastado e monótono veio de longe, trazido pelas brisas da madrugada da planície, e pairou, alongado pelo eco, sobre a vila de Camachilo. O cipaio, que estava acordado em frente da fogueira, de guarda à administração, voltou a cabeça para as bandas da planície e ficou-se, enlevado, a ouvir a música triste que vinha dos ermos. Eram os negros das senzalas que marchavam a caminho da vila com cargas. É aí que inicia. Às costas, a cantar suas velhas canções de mercadores errantes. Era uma canção da sua terra que muitas vezes cantara quando... Deixa eu tirar isso daqui, que está me incomodando. Não vou conseguir. Então, eram velhas canções de mercadores errantes, né? Sem ter um ponto fixo para ir ficar. Normalmente são os comerciantes, né? Que muitas vezes cantaram quando vinha com um peso da carga de bolas e mantas da aldeia negociar com os brancos de Camachilo. Bom, nesse tempo, Camachilo era uma grande terra, ou o centro comercial mais importante de toda a Lunda. Então, os comerciantes passavam por Camachilo. Camachilo tinha um armazém, um belo de um armazém, e tinha lojas. Foi crescendo Camachilo, tá? Então, nesse tempo, Camachilo era uma grande terra, o centro comercial mais importante de toda a Lunda, aquela região onde fica Camachilo, com mais de 50 lojas e uma centena de comerciantes brancos. Então, esses tempos são tempos de fortuna, em que os negros das senzalas tinham todos os panos, embebedando-se com vinho misturado com água açucarada e aguardente de batata doce. Então, esse foi o tempo em que a borracha valia ouro de lei e os brancos corriam para o leste. Era o tempo do Brás Bicesse e do seu bando de quimbundos armados, que iam até os confins da região que borda os grandes lagos em jornadas comerciais que queriam. Os brancos bebiam champanhe e jogavam forte ao bacará. E os sobas faziam batuques que duravam 15 dias e 15 noites. Então, assim, Camachilo surge com um posto administrativo, e esse posto administrativo tem a casa do administrador, moram na casa do administrador todos aqueles que foram ajudar a administração portuguesa, tem um grande armazém e tem as minas e ao lado tem a tribo. Então, o que acontece
é que, como tem muito diamante e os negros trabalham como escravos, são obrigados a trabalhar como escravos para retirar esse diamante, o aviso do diamante já é um chamariz muito grande para os outros portugueses que então estavam na África. E com isso, Camachilo cresceu, né, e se transformou num centro comercial importante, com uma quantidade grande de brancos. E os brancos, então, se davam ao luxo de beber champanhe, de jogar o baccará, enquanto os sobas, já enfraquecidos, faziam os batuques por muito tempo. Se tu quiseres perguntar alguma coisa, tu pode perguntar, tá, Cristina? Aí tu fala, ok? Bom, então, começam a vir para junto de Camachilo, aumentando então a cidade. Caravanas com marfim e borracha e rebanhos de escravos, o ouro branco e o ouro negro da África Antiga, que levavam com seus gritos de guerra os sertões do norte, arrebanhando negros para vender como escravos. Agora, o Cipá e o Caluís, que já tem cabelos brancos e muitos filhos que suas 3 mulheres arranjaram nos braços de homens novos, está a ouvir a canção da sua aldeia e a recordá-la quando ali houve 2 lojas de mulatos, aviados do branco José Aparício, o seu Jusa dos negros, que se matou quando a borracha passou a valer tanto como um punhado de areia e os credores lhe levaram quanto tinha em casa. Então, nesse dia ele se enforcou, né? o José Aparício, ou o seu Jusa. Então, o que acontece, sim, é uma vila, se transformou numa vila comercial, e o que chama são a extração de diamante, mas acontece a queda, né? E aí os portugueses todos começam a falir. Então, Terra Morta é Camachilo, que conheceu a riqueza da borracha, e depois foi desaparecendo na inexistência administrativa, mostrando um mundo de opressão. Os portugueses, os administradores, realmente olhavam para os autóctones como se fossem bestas, como se fossem animais, e eles são tratados assim. Todos em fila vão para as minas. Eles ficam doentes, ninguém pode tratar, eles não podem falar a língua deles. Então, é uma opressão muito grande. Mas Camachilo, nessa passagem de perda do poder dos sobas, e, portanto, de destruição da hierarquia tribal, então implode a própria tribo, ele faz uma verdadeira pintura do colonialismo português. Quer dizer, esse colonialismo português, ele só pode, na medida em que eles querem tirar o que tem na África de riqueza e tal, para um enriquecimento do governo ou para enriquecimento próprio, essa extração contínua, que era o que interessava para os portugueses. Então, em torno dos sucessos relativos à vida cotidiana de um vilarejo nos confins do Nordeste angolano, Camachilo, próximo à fronteira do então Zaire, desenlaça-se o enredo de um aglomerado humano que representa os novos tempos da colonização portuguesa, a fase da submissão da população nacional, quando a memória das épocas anteriores, propriamente ditas de escravismo, ainda encontra eco nos negros. Então,
que efetivamente acontece? Aqueles sujeitos que incomodam em Portugal, os piores tipos, Portugal transforma em administrador. Os administradores faziam absurdos nas pequenas vilas. E um exemplo, melhor de todos, é Camachilo, porque Camachilo reproduz o próprio escravismo, na medida em que eles têm que andar em fila, na medida em que toca o sinal, aí eles podem almoçar, mas a comida era uma comida boa e eu já vou explicar por quê. Bom, aqui vocês têm o primeiro posto de Camachilo. Aqui vocês têm o primeiro posto e o posto é exatamente isso. Tem lá uma casa maior, que é a do administrador, tem as casas onde ficam os trabalhadores portugueses, mas tem também o armazém. Então, é fácil de somar a função dos personagens nas informações da narrativa, segundo a qual uma população branca de 10 funcionários, 3 cipaios na sede e mais 3 em cada posto, ou seja, 21 homens, aos quais se agrega meia dúzia de comerciantes portugueses, são responsáveis pela disciplina de 40 mil negros, pela conservação de 700 quilômetros de estradas, numa área de 30 mil quilômetros quadrados, pela cobrança de 10 mil impostos e por mandar anualmente mais de 1.000 negros para as minas. Então é interessante que a população autóctone ela não revida, né? Surgem lá na década de 30 levantes dos autóctones, mas esses levantes eles são desorganizados, né? E é por isso que se chega, então, mais adiante, um pouco, sem isso, só vai surgir a organização na década de 50. Então é interessante de observar isso. Eles não tinham estratégia, né? Enquanto eles não tiveram estratégias do país ou da ex-colônia, eles não tiveram como conter os portugueses. Bom, é visível o esforço de mostrar a realidade, o esforço do próprio Cássio Soromé. Ele cria um universo cuja estrutura reflete aquela característica do período da história do povo angolano em uma transformação gradativa e progressiva do indígena, membro de uma comunidade entendida como primitiva, à condição de civilizado, proposta pelo colonizador. Então, assim, o que significa ser civilizado? Ser civilizado significa agora a minha cultura é a sua cultura, agora a minha música é a sua música, né? É a sobreposição do processo. Essa condição de civilizado, isso é um pensamento filosófico que faz parte de todos os colonialismos, todos os imperialismos, né? A premissa maior da colonização é essa, é levar a civilização à barbárie, coisa que evidentemente não acontece porque eles têm todos os deveres do português e mais, né? Mas eles não têm nenhum direito do português. Bom, assiste-se então um empenho orientado para retirar do nativo a noção de tribo, concretizada pela ação do grupo burocrático que administra as
inscrição mediante a colaboração dos próprios nativos feitos policiais. Então, eles têm essa filosofia que, na verdade, é um engano de levar a civilização à barbárie. A barbárie é o primitivismo dos africanos. Mas, fazendo isso, querendo levar a civilização, eles se justificam para tirar do nativo a ideia de tribo, a concepção de tribo, tudo aquilo, a tradição, tudo aquilo que eles viveram até que chega à administração. E como eu disse antes, essa administração ela não se faz sem os nativos, né? Os nativos, aqueles que se deixam assimilar e que começam a trabalhar para os portugueses, são os cipais e os capitas. Bom, somente um domínio facilitado pela dissolução da organização tribal e pelo progressivo colaboracionismo do negro convertido, somente tendo isso, o domínio facilitado pela dissolução da organização tribal. E por que se dissolve a organização tribal? Por que se dissolve a própria tribo? Porque é tirada toda a autoridade do Soba. Não existe mais a autoridade do Soba. O Soba é desmoralizado. Quem tem o poder é o administrador, o branco. Então, isso coloca em risco, não só coloca em risco, mas como ele tem uma ação interessante, que é a ação de dissolver efetivamente a tribo. Então, há uma composição de oposição de dois blocos de personagens, os funcionários brancos e os nativos negros, com a interposição ou a mediação dos cipaios e capitas. Os capitas, então, são os colaboradores com os brancos. E ainda os comerciantes brancos com sobrevivência pendente de negros e brancos. Os comerciantes, então, eles vendiam para os brancos, e é muito interessante porque os negros eles têm aquilo que a gente vai chamar de complexo de Caliban. Os negros querem ser, não todos, mas os nativos querem ser como são os brancos, né? Os administradores. Porque se os administradores são muito bem-sucedidos e são fortes e terminam com a estrutura tribal, então eles são muito bem-sucedidos. Se eles são muito bem-sucedidos, os nativos também querem ser bem-sucedidos como eles. Então, nos armazéns, por exemplo, se vende muito pano. Os nativos ganham um dinheirinho e só tem um lugar para gastar o dinheirinho. O dinheirinho é para gastar no armazém. E é curioso que assim, eles gastam em panos, né? Eles realmente querem ficar iguais aos brancos. E finalmente tem aí os mulatos, né? E um dos mulatos vai ser um funcionário português e ele termina se rebelando. A situação dos mulatos é uma situação um pouco mais complicada. Por quê? Os mulatos são filhos de um português com uma nativa. E na medida em que eles são filhos de um português com uma nativa, eles não têm o status que têm os portugueses. E, mais ainda, eles não são negros como as mães. Então, eles têm uma situação intermediária, os mulatos. E isso traz problemas para eles. Eles não são bem aceitos nem de um lado, nem de outro lado.
Então, por exemplo, eles não têm direito da família legítima para reivindicar para si, ou a mãe negra os bens paternos, porque todos os bens paternos reverteriam ao Estado português. É mais ou menos como não ter identidade, né? E para os próprios portugueses, os filhos de portugueses nascidos na África, os portugueses chamam de português de segunda, quer dizer, eles não têm chance nenhuma com os brancos e eles são diferentes dos negros. Então, é possível a gente encontrar no livro do Cássio Meio, inclusive marcar a repressão, a violência, a questão social, o preconceito e as questões de trabalho. É tudo muito visível a forma como o Cássio Meio, adotando uma escrita realista, ele nos mostra toda a repressão, toda a violência, toda a questão social e deixa muito claro a questão do preconceito, além dessas questões de trabalho. Então, tem momentos que trabalham com a tensão constantemente vivida entre três segmentos: socio-raciais, os negros, que é a base social, nativos dos sobados, trabalhadores das minas, e os mulatos, que são intermediários, que grande parte deles são cipaios, ou trabalhadores autônomos, mas que não têm uma chance na sociedade branca. E os brancos, que são funcionários, comerciantes, a elite colonial na colônia, não a elite colonial em Portugal. E entre esses segmentos estão os negros nativos dos sobados. Sobados são as tribos. E os autóctones, que insistem na própria manutenção da estrutura tribal, eles sofrem as piores perdas. Então, é a degradação dos homens e dos próprios costumes e leis tribais que o Cássio Meio procura resgatar ficcionalmente. E para isso, de novo, ele se vale da representação das figuras dos velhos, sobretudo os chefes tribais, mostrados num processo de anomia, tanto biológico quanto social, historicamente. Veja o seguinte: o Soba, ele tem em cima de si, ele tem um poder novo, que é o poder do administrador. Mas não é só isso. Todos os brancos se tornam superiores a todos os negros. Então, a última tentativa, assim, última no sentido de última esperança, é com a utilização do velho. Por quê? Porque o velho é muito respeitado nas ex-colônias africanas. Ele realmente é muito respeitado e ele significa para as culturas tradicionais muito, porque ele é que guarda, os velhos é que guardam a sabedoria popular. O velho é o que guarda as culturas tradicionais. Então, nos sobados também é assim. E no momento em que há a degradação profunda e cruel da subjetividade e da memória histórica nas culturas orais, não tem mais como manter essa cultura, nem os valores, nem os costumes, a língua, e nem nenhuma prática cultural, justamente porque tem uma superposição cultural. Então, lá em Camachilo, o que se tem até a chegada do branco é a sociedade tribal.
o Soba, o velho, como detentor da sabedoria, e ao mesmo tempo aquele que está mais próximo aos espíritos e ao cosmos. E a atividade máxima, a autoridade máxima. Então vocês têm assim, imagina uma árvore, a árvore tem raízes, tem um tronco e tem a copa. No tronco estão os espíritos vivos, são as pessoas comuns que ainda não chegaram ao velho, né? Na raiz tem os espíritos degradados, eles pagam o preço, na medida em que eles possam ser criminosos, eles possam, enfim, fazer alguma coisa contra a sociedade tribal, eles vão para a raiz. Aí é preciso um longo caminho para chegar até a copa. Dificilmente eles chegam. E na copa a gente tem a autoridade maior, que é do velho. Por que é uma autoridade maior? Porque o velho é que guarda em si a própria funcionalidade, digamos, da tribo, a estrutura tribal e a sabedoria popular. Então, a chegada do posto administrativo modifica toda a feição por esses aspectos. Chega uma autoridade maior, o administrador do posto. Com isso, muda a estrutura e o próprio funcionamento da tribo, que era a sociedade da época. Então, administradores, funcionários, cipaios, negros e animais. Essa é a sociedade. Impõe uma língua e um comportamento cultural, proibindo todas as manifestações locais. Imagina assim, o sofrimento daquelas pessoas de não poderem rezar para o Deus deles, de não poderem chamar o Deus deles, não poderem se curar quando um feiticeiro é capaz de fazer a cura. Então, isso tudo é um peso, uma opressão muito grande. Impõe a língua e o comportamento cultural, proibindo todas as manifestações locais. Introduz posse e valor de compra através do armazém. Nas tribos, nunca houve esse valor de posse, né? O que eles faziam nas tribos era troca. Eu te dou isso e tu me dá aquilo. Eu troco a minha cabana por um túnel de água, por exemplo, né? E com os brancos é que eles aprendem o valor de posse. Eu comprei e isso é meu. Isso não é do coletivo como até então era. E traz uma política não de construção, mas de exploração. Aliás, a exploração já caracteriza o colonialismo português quando eles chegam, porque eles vêm para o litoral e no litoral eles trocam com os autóctones, eles trocam especiarias, eles trocam bijuteria por pessoas, né, que eram normalmente inimigos entre as tribos, ou que eram prisioneiros mesmo de tribo. Esses são os negros que vêm nos navios negreiros. Então, toda a vida Portugal explorou. Depois Portugal explora muitos diamantes e há um enriquecimento maravilhoso em Portugal. Explora muito a borracha enquanto está lá em cima. Então, é a total subversão de valores de costumes. Após o esgotamento da região, o poço se desloca, deixando para trás deserto, terra arrasada, contingente humano perdido e perplexo. Quando esgotam as minas, ou quando esgota a produção de borracha, eles botam fogo em tudo e vão embora. E o que sobra é realmente a terra morta. Bom, tem alguns níveis do discurso que são muito claros em Terra Morta.
Então, primeiro, ele trabalha, esses níveis do discurso são as denúncias que faz o Castelomé. Então, quando ele cria Camachilo e que ele mostra a exploração e a opressão trazida pelos colonos, ele denuncia a exploração do negro, né, pelos colonos, pelos administradores e pela Companhia de Diamantes do Nordeste. Então, aparece lá em Terra Morta, na página 81. Nenhum daqueles homens conhecia por experiência própria o trabalho das minas de diamantes, mas nas suas aldeias viam a toda hora os que lá estiveram, de pernas ulceradas estendidas ao sol, meses e meses inutilizados, gastando com os curandeiros os parcos vinténs que ganharam e desfazendo-se dos panos e bugigangas adquiridos dos armazéns da companhia. Vocês vejam que então entrou o valor de posse e o curandeiro faz o serviço e ele cobra. Eles tinham muitas doenças, as pernas deles, eles não tinham, evidentemente, nenhum material de proteção, então as pernas deles ficavam muito machucadas e eles ficavam encurvados. O buraco de entrada nas minas era pequeno, então eles andavam sempre curvados e com isso vem o problema de rins e com isso vem a ulceração das pernas. Então, desfazendo-se do pano e bugigangas adquiridos dos armazéns da companhia. E contavam histórias, esses que vinham visitar a tribo, né, contavam histórias horríveis dos duros trabalhos e dos brancos neste Nordeste que se tornaram o inferno dos homens do sertão. Então, era o inferno dos próprios autóctones. E já se viu, então, dobrados pela cintura, a picareta ou a enxada nas mãos, a criarem calos, o que só as mulheres da sua terra tinham. As mulheres tinham porque as mulheres toda a vida trabalharam na plantação. Cava que cava, os braços doídos, os rins cheios de picada e um zumbido de endoidecer na cabeça oca. Depois o sino tocava e todos regressavam sob forma, em fila, ao acampamento policiado e dormiam sobre esteiras, sonos pesados que só o sino da madrugada despertava, chamando-lhes para o serviço. Então, aqueles que ainda restavam na tribo, eles terminavam recebendo na aldeia essas pessoas que tinham sido subjugadas e que estavam trabalhando na mina de diamante. E eles chegavam, evidentemente, com problemas seríssimos de rins, eles ficavam inutilizados, na verdade é isso. Eles ficavam inutilizados para qualquer trabalho. Mas a comida era uma comida boa. Por quê? Porque eles precisavam comer para se tornarem resistentes e para fazerem o seu próprio trabalho. No momento em que eles não conseguissem trabalhar por estarem com fome, os brancos perdiam o interesse. Então a comida, bolas de pirão e nacos de carne cozida com abundância e da melhor. Mas tudo frio e tão sem gosto que só a fome os obrigava a comer. São resistentes como bois e comem tudo o que lhes dá, diziam os brancos, satisfeitos por eles se sujeitarem ao novo regime. Então aqui você já tem uma demonstração de que há uma comparação
entre os autóctones e os animais, né? Eles são resistentes como bois e eles são tratados como bois. Ali não eram permitidos braseiros, a cujo calor estavam habituados a dormir desde que nasceram, nem havia mulher para os acompanhar, nem curandeiro com suas mesinhas e nem feiticeiros com as suas rezas. Quer dizer, tudo tinha sido proibido. Só para eles restava o pior. A denúncia do tratamento dispensado ao negro. Essa denúncia, ela se faz, sobretudo, através de um personagem, que é o Joaquim Américo, e o Joaquim Américo era um funcionário da administração. Então, Joaquim Américo havia intercedido em favor do mulato João, que quisera entrar na loja do pai, que era branco, morto. Sua casa que estava lacrada pela administração e apanhou. Então, o João era filho do pai branco e, portanto, ele teria direito a alguma coisa. Mas o pai que morreu, pai branco, não dá o direito a que a casa passe para o João, mesmo ele sendo mulato. Por quê? Porque ficava para a administração. Então, diz o Joaquim Américo, eu não os defendo por serem negros, porque para mim a cor e as raças não contam, mas sim como homens que são tratados como animais, como bestas, nada mais. O administrador se chama Joaquim Américo e ele riu. O senhor terá lá as suas razões, mas que diabo, a vida é coisa diferente. Ele nem admitia, não conseguia entender que alguém de mulato defendesse outro mulato, né? O mulato era um zero, não existia. Não tinha direito a nada. Então, o Joaquim Américo foi criado numa fazenda em São Paulo, filho do capataz, ele vendeu jornais, foi moço de tipografia, aprendiz de tipógrafo, linotipista de jornal, saiu fugido do Brasil, mas nunca esqueceu o Brasil. E em Camachilo cobrava os impostos dos indígenas antes de se demitir da administração. Então, ele se dá conta de toda a injustiça que é feita pela administração em relação aos negros, em relação aos mulatos. Mas foi preciso que ele viesse para Camachilo para entender a engrenagem colonial, como é que ela funciona. E ele veio, então, cobrando em Camachilo, porque os nativos, além de ter tudo tirado deles, eles ainda têm que cobrar os impostos para a administração. E os impostos, eles só tinham uma maneira de conseguir o dinheiro, que era trabalhando nas minas. E aí ele termina se demitindo, né? Quando ele entende o funcionamento disso, ele termina se demitindo. A terceira denúncia é a denúncia do negro reconhecendo sua inferioridade na cor. É muito grave o que faz a sobreposição cultural, né? Por quê? Porque ele tira do sujeito aquilo que ele é. Se eu digo agora tu não tem história, tu não tem música, tu não tem desenho, agora tu não tem nada do que é teu, porque só existe o que é meu, né? Então ele tira tudo do autóctone, né? E no momento em que ele tira
tudo do autóctone, o complexo de inferioridade na cor, ele termina aparecendo, porque não tem como fingir, não tem como fugir. Quem manda é o administrador e eles têm que fazer tudo o que eles mandam. Então, diz o pai, que é branco, com relação ao mulato: és de má raça, sangue de negro. Gritou para o filho, que se pusera ao largo, a olhar para longe, como se alguma coisa interessasse pelas bandas da planície. É seu sangue, retrucou-lhe a companheira, pondo as mãos nas ancas. Igualinho mesmo. Você é que fez ele. Não interessa o que ele fez, o que interessa é a cor, né? E com essa cor, ele é de má raça. O sangue dele é sangue de negro. E a mãe, a Francisca, ela tem uma outra visão, porque sendo filho de branco, ele tinha que ter alguma coisa, né? Vocês vejam assim, ó, o negro passa a ser a última pessoa da escala, porque o mulato, eles acreditam que está acima do negro. E vejam aqui o que a mãe Francisca diz ao João: tu é fio de branco, eu pari você na casa dele, não é um qualquer, não. O fato de ser mulato e de ser filho de branco já atesta que ele não é uma pessoa qualquer. A visão do mulato perante outros negros. Negro, selvagem, gritou-lhes, repetindo várias vezes o gesto. Então, o mulato não é igual ao branco, não tem os direitos que o branco tem, mas já não é mais o negro. Ele é uma outra coisa que não um negro. Bom, a denúncia do negro negando seu passado e esquecendo a tradição tribal. Essa é a parte mais dura. Eu acho que abrir mão da própria tradição é complicado. É tão complicado que os sobas começam a se suicidar. Quer dizer, eles não têm como lutar contra a autoridade, que é a autoridade do branco, né? Ele não tem como lutar contra isso do branco, contra o fato do branco terminar com a sociedade tribal. E eles terminam se suicidando. Então, a denúncia é a seguinte: já nada detinha o povo que olvidara, que esquecera a tradição de respeito aos mais velhos e o temor às leis da tribo. O seu passado estava com o Soba morto. Chamaquari é o nome do Soba. Ao dar-se à morte, para não sofrer afrontas dos brancos, libertar o povo de um passado que ele próprio não pudera manter em prestígio. Quer dizer, o passado deixa de existir porque esse é o plano colonial. Todos viam que os velhos queriam prolongar o sacrifício do povo, que era a sua própria razão de vida e de mando. E essa certeza, essas palavras do comboio levaram-nas a repudiar o passado, embora ninguém tivesse consciência do que seria o seu novo destino. Então, assim, o Chamaquari podia dizer o que ele quisesse. E os autóctones, eles achavam que o Soba está fazendo era prolongar o seu sacrifício, o sacrifício do povo, né? Porque se quem manda é o outro e eu não posso obedecer, quem vai pagar por isso sou eu. Então, era muito mais fácil
repudiar o Soba e também repudiar o passado. A quinta denúncia é a exploração da riqueza de Angola. Então, numa época de recessão em Portugal, corre por lá que ninguém volta pobre da colônia. Ninguém sabe o que vai encontrar por aí afora. A vida está cada vez mais difícil. E então, na metrópole, andam por lá médicos a ganhar 300 escudos por mês, que é quanto tem um primo meu que trabalha no hospital, e advogados a guiarem automóveis de praça. Então, veja o seguinte, essa exploração, ela termina, quando tem a queda na bolsa, né? Ela termina enfraquecendo. Não tem mais como, não tem mais por que tirar diamantes, né, e borracha, porque não tem mercado como tinha mercado antes disso. E em Portugal há uma recessão muito grande, porque diminui as fortunas mandadas da África. E ele diz que essa recessão é tão grande que o médico ganha uma miséria e que os advogados são taxistas. Então, mas tem ainda uma ideia de que ninguém voltava pobre da colônia. Isso faz com que os portugueses se mandem para a colônia. Então, vocês têm aqui o posto administrativo, agora visto por um outro de uma outra maneira, e a casa onde moram os auxiliares da administração. Essa aqui é uma tribo, né? E aí vocês veem as choupanas, como elas são construídas, e tudo muito pobremente construído. Aqui já tem a pessoa que está na frente, já tá com um pano. Vocês têm ali os autóctones deitados em frente à choupana. Aqui em cima uma outra casa. E esse aqui com a escada se transforma em uma casa de observação, ou um posto de observação, né? Porque é preciso segurar todo e qualquer impulso dos africanos. Eu vou voltar lá. Bom, Cristina, tem alguma pergunta? Vou ver se tem aqui. Não, eu não vi porque eu estava... que pena, eu não vi. Bom, então, ficou alguma dúvida sobre esse livro, Terra Morta? Consegui passar a ideia do que trata o livro? Não tem dúvida, Cristina? Pode responder aqui no bate-papo público. Ok. Então, a gente tem nesse momento consigo aumentar isso aqui. A gente tem nesse momento um romance neorrealista de primeiríssima qualidade. E nesse momento também começa a surgir a poesia deixa eu ver se consigo aumentar, não. A poesia começa a ter
a olhar de uma outra forma para si mesmo. Então, quem dá o start da poesia africana em Angola é esse poeta que se chama Geraldo Bessa Vitor. Como é que ele dá o start da poesia? Ele inicia falando sobre o que tem uma significação grande para eles. Então ele começa com uma poesia, e aí a gente já está na década de 40 também. Ele começa a mostrar uma poesia que traz a própria essencialidade da africanidade, né? Isso não aparecia antes em poesia, não tinha. Quem inicia efetivamente é o Geraldo Bessa Vitor em 43, Terra Morta em 49 e Ao Som das Marimbas em 43. Então vamos olhar essa poesia aqui. Marimbas, ngomas, zambumbas, guizos, quiçanges, xingufos, batuque doido, loucura, regada pelos marufos. É o seguinte, que essa primeira estrofe, ela tem muita bilabial, né? Marimba, mas, zabumbas, são bilabiais. E com isso, ele bota todos os instrumentos que são instrumentos de percussão. Marimbas, gomas, zabumbas, guizo, quiçange, xingufos, todos eles são instrumentos de percussão. E esses instrumentos, quando a gente lê e vai olhar o extrato sonoro da poesia, a gente vê que o extrato sonoro dá conta desses instrumentos de percussão. E mais ainda, termina ditando o próprio ritmo do poema. Marimbas, ngomas, zambumbas, guizos, quiçanges, xingufos, batuque doido, loucura, regada pelos marufos. Marufos também é um instrumento. Então, ela dita, essa primeira estrofe, ela dita ou ela organiza o som do poema. Bailados sensuais, ardentes, perturbante orquestração. Canções sentidas dolentes que brotam do coração. Então, vocês vejam o que ele está trabalhando aqui. Essas marimbas, nungungas e zabumbas, esses instrumentos, eles se transformam, eles são o batuque doido, loucura, mas eles se transformam, se eu pensar no significante, se eu pensar no que se traz, eles se transformam em uma perturbante orquestração, né? Ou seja, traz canções sentidas dolentes que brotam do coração. Se brota do coração, eu tenho aí uma marca de africanidade muito grande. E ele continua. E essa marimba que toca com mais força, bem mais forte, é mesmo a alma da raça espantando a própria morte. Então, a marimba, que é um instrumento de percussão, vocês lembram que muitas vezes eles se comunicavam, né, através da percussão. Se comunicavam entre tribos. Né? E aqui ele diz assim, que a marimba, e aí ele usa uma metáfora, a marimba é a alma da raça. Então, aqueles bailados sensuais, ardentes, perturbantes, orquestração,
canções sentidas dolentes que brotam do coração. Então, aqui eu tenho o coração, né? Mas a marimba, que é o elemento mais importante do batuque, a marimba é para ele a alma da raça, espantando a própria morte. E aquele negro que canta com mais calor e paixão é mesmo a voz do prazer disfarçando a escravidão. Então, aquele negro que canta, e eu estou aqui embaixo na quarta estrofe, aquele negro que canta com mais calor e paixão é mesmo a voz do prazer. Então, a marimba é a alma da raça e o negro é a voz do prazer. A marimba espanta a morte e o negro disfarça a escravidão. E aquela negra que dança mais esbelta e mais torcida é mesmo a imagem do sonho fazendo bailar a vida. Então, aquela negra que dança é a imagem do sonho fazendo bailar a vida. O batuque me atordoa e eu me encanto, me confundo nessa loucura que voa e soa longe do mundo. Então, vocês vejam assim, primeiro ele fala do exterior, né? Ele fala daquilo que ele está vendo e que ele está ouvindo. Ele está ouvindo os instrumentos de percussão que formam uma perturbante orquestração e que brotam do coração. Agora, a marimba é a alma da raça. O negro é a voz do prazer. E aquela negra que dança mais esbelta e mais torcida é mesmo a imagem do sonho fazendo bailar a vida. Então, a marimba é a alma da raça, aquele negro é a voz do prazer e aquela negra é a imagem do sonho. E aqui, a partir daí, ele se coloca dentro. É o primeiro momento em que ele se coloca dentro do poema. E aí ele diz: o batuque me atordoa e eu me encanto e me confundo nesta loucura que voa e soa longe do mundo. Então, ele Geraldo Bessa Vitor, ou ele, sujeito lírico, ele só se permite entrar no poema na penúltima estrofe, né? Antes ele fala de uma maneira geral. Agora ele está dentro da poesia e sinto dentro da alma este batuque sem fim. Eu sinto bem o batuque a gritar dentro de mim. Então vocês vejam que esse poema trabalha muito fortemente com a essencialidade africana. E mais do que isso, é um poema que valoriza a realidade africana, valoriza aquilo que tem valor para o próprio africano. Esse poema é um poema que faz muito, como ele tem muita força, né? Ele pega os elementos, a essencialidade africana, ele pega a marimba, ele pega o negro, ele pega a negra, e aí o batuque que atordoa, que vai fechar com a primeira estrofe. Ele trabalha, então, com a essencialidade africana, com aquilo de mais essencial que existe na África, né? Que são bailados sensuais ardentes, que são a marimba, que é a alma da raça, que são o negro, que é a voz do prazer, que são a negra, que é a imagem do sonho. E ele então se coloca como que avaliando isso. E ele então, esse batuque, né, que começa lá na primeira estrofe, esse batuque me atordoa, eu me encanto e me confundo nessa loucura que voa e soa longe do mundo.
e sinto dentro da alma este batuque sem fim. Eu sinto bem o batuque a gritar dentro de mim. Bom, a publicação em 1943 do Ao Som das Marimbas é qualquer coisa de fantástico, né? Porque é a primeira vez que a África chega como poesia falando de si mesma. Então, aí ele abre toda uma possibilidade para a grande poesia africana, que vai ser a poesia a poesia da África mesmo, e que se chama Mãe África. É aqui é que se abre a possibilidade da entrada de uma poesia que vai se chamar Mãe África e que vai ser, digamos assim, uma vertente muito, muito forte na África. Ainda dentro de Ao Som das Marimbas, ele tem um outro poema que diz assim: ah, se eu tivesse o seu cantar profundo, num poema eterno cantaria a raça por todo o mundo e para além do mundo. Essa poesia ou esse fragmento de poesia, ele é muito forte e é muito bonito. Ah, se eu tivesse o seu cantar profundo. O cantar profundo é o cantar da África. Ah, se eu tivesse o seu cantar profundo. É o cantar da África que na poesia anterior ela é regada pelos instrumentos de percussão. Vejam bem, num poema eterno cantaria a raça por todo o mundo e para além do mundo. Então ele abre a possibilidade de entrada de uma corrente que vai ser muito forte sempre na África, que é justamente a Mãe África, né? A poesia africana, a partir daí, ela tem dois grandes temas. Um tema é este, portanto, ele é um tema da Mãe África, é cantar a África, e vai ter um outro tema que vai ser um tema mais político e mais realista. Então, se eu tivesse o seu cantar profundo, num poema eterno, cantaria a raça. Aqui está toda a força da raça, por todo o mundo e para além do mundo. Quer dizer, para todo o universo, ele cantaria a África e ele cantaria os habitantes da África, né? Os africanos. Um pouco mais de 10 anos depois, ele lança um livro que se chama Cubata Abandonada. E o poema que dá o tom para o livro é justamente esse aqui. Eu tenho a fé e o sonho de Cabral. Fui hoje dedilhar meu antigo quiçange que abandonaram um dia. Bati no bumbo roto que eu já deitara fora. Toquei a marimba velha, arruinada, esquecida. Então, vocês vejam que ele retoma os instrumentos, né? Ele retoma quiçange, ele retoma o bumbo e ele retoma a marimba. A marimba que é a alma da raça. Mas ele retoma de uma maneira de quem tem uma outra visão das coisas. E não é de surpreender, porque ele deixa a África e ele vai para Portugal, onde faz um curso de direito.
E quando ele faz o curso de direito, ele se afasta. Ele se afasta dos valores africanos. Quer dizer, para ele já não tem mais por que cantar marimba, porque cantar o negro, a negra, não tem por que se atordoar com o batuque. Ele está muito distante disso. Ele está dentro de uma outra realidade, que é a realidade da metrópole. Então, assim, eu fui dedilhar o meu antigo Kissange. O Kissange, ele abandonaram um dia, então não tem mais Kissange, né? Ele foi dedilhar o antigo Kissange que abandonaram um dia. Bati no bumbo roto que eu já deitara fora. Então, assim, ele bateu num bumbo, que é um tambor, e esse tambor está estragado, rompido. Toquei a marimba velha, arruinada e esquecida. Então, o Kissange, ele abandonou. O bumbo, ele colocou fora. A marimba ficou lá num canto, velha, arruinada e esquecida. Bom, esse poema dá o tom da cubata abandonada. Cubata é a, a casa deles, a choupana, a cabana, né? É a cubata, é a casa deles. Então, dá o tom, porque o título do livro é exatamente isso, é o abandono da casa. Isso pega mal, assim, isso traz um sentimento ruim, né? Porque, na verdade, o que ele está fazendo, aquilo tudo que ele cantou como essencialidade, ele agora está se desfazendo, né? É como se ele tivesse tirando a roupa de africano. E ele passou muito tempo em Portugal. Bom, em 65, portanto, quase 10 anos depois, ele lança um livro que se chama Mucanda. Nesse momento, década de 40, década de 50, a década de 50 é o momento dos grandes partidos, é o momento em que a conscientização se faz muito forte. Nesse momento já tem a consciência, do próprio sofrimento que é imposto ao africano, já tem uma consciência de luta, de vontade de luta pela libertação. Aqui, quando ele lança o Mucanda, faz já 4 anos que iniciou a luta armada em Portugal, a luta contra em Angola, a luta contra os portugueses. Então, em Angola se faz da seguinte maneira: eu tenho aqueles que são angolanos e que permanecem angolanos, eu tenho aqueles que traíram Portugal, aqueles que passaram para o lado dos portugueses, e aí ele canta. Os outros negros todos continuaram calados. Calados continuaram os outros brancos todos. E sentiu-se o silêncio encher a terra e o mar. E foi triste sentir o silêncio esmagar o sonho bom daqueles que, libertos de lodos, remiam na poesia a dor dos seus pecados. Então, os outros negros continuaram calados. Calados continuaram os outros brancos. E foi triste o silêncio esmagar o sonho bom daqueles que, libertos do lodo, o que significa? Libertos da guerrilha,
libertos, libertos do rancor, libertos de sentimentos de disputa ou de sentimentos de luta pela independência, e há um momento de luta pela independência muito forte em Angola, esse que começa em 61 e em 64 Moçambique, que ele não deu nenhuma possibilidade para os africanos. O sonho bom daqueles que libertos de lodos, o que quer dizer que todo africano que está na luta, ele é do lodo. Remiam na poesia a dor dos seus pecados e são ainda pecadores. Bom, isso gerou em Angola um descontentamento enorme, né? Porque ficou muito visível que o Geraldo Bessa Vitor, aquele mesmo que cantou lá a essencialidade africana, que abriu o caminho para um poema que canta A Mãe África, ele estava se tornando um assimilado, né? Então, a partir desse momento, decide-se a intelectualidade de Angola. Não esqueçam que a gente já tem o Vamos Descobrir Angola, não esqueçam que a gente já tem a Casa do Estudante do Império. Portanto, tem consciência de uma luta independentista. Essa luta independentista é o que o Geraldo Bessa Vitor trata como lodo, né? E como pecado. Então, ele é visto em Angola como um traidor. Ele não tem mais nenhuma chance em Angola. E esses escritores que trilham esse caminho, que tenta forjar uma paz entre os angolanos e os brancos e os portugueses, eles são denominados de luso-tropicalistas. Então, os lusos-tropicalistas não são angolanos e não são africanos. Eles são lusos tropicalistas. Bom, isso é tão forte, que ele é renegado como um poeta luso-tropicalista e deixa na gente, né, deixa no leitor do Ocidente, leitor de uma cultura racional, ele deixa uma questão que a gente não consegue entender, mas que na verdade, uma trajetória dele próprio. Quer dizer, essa trajetória começa na Mãe África, tudo que a África tem de mais importante, né? Aí ele vem para o Cantar Profundo e aí ele vem para o Orgulho Negro, né? E o Orgulho Negro é cantar a raça por todo mundo e para além do mundo. Quer dizer, o Orgulho Negro tem uma função fundamental aí, né? Porque vamos lembrar que os negros têm incutidos neles um complexo muito grande. E esse complexo é um complexo de inferioridade. Então, vocês vejam que assim, ó, eu tenho aqui, nesses pequenos fragmentos, eu tenho a essencialidade da África, eu tenho o orgulho negro, que seria cantar a raça por todo mundo e para além do mundo, e aí alguma coisa começa a mudar, e é justamente em Portugal que muda, né? Ele é advogado, ele se formou advogado em Portugal. Ele é daqueles que sai com a fortuna angolana, que vai estudar em Portugal, mas que não tem a ver com a geração da utopia, do Pepetela, não tem a ver com a Casa dos Estudantes,
ele simplesmente abriu mão de ser africano. O Kisanje foi abandonado, o bumbo rasgou, a marimba velha arruinou e está esquecida. Então, vocês vejam que tem traça um percurso mesmo, né? Então, essa cubata abandonada, na verdade, é efetivamente uma cubata abandonada. E na cubata abandonada, ele prepara para isso em que ele está se transformando. E no que ele está se transformando? Num poeta luso tropicalista que é capaz de julgar o irmão como se mergulhado no lodo, e a remissão na poesia da dor dos seus pecados. Ele é pouco estudado, até hoje muito pouco se fala dele, justamente porque ele tem essa poesia ele tem essa poesia que é uma poesia que vai deixar de ser africano. Bom, ele tinha ainda um determinado sonho com o Brasil, porque o Brasil é a colônia que deu certo. Isso é a ex-colônia que deu certo. Então, aqui vocês têm um poema que reforça a essencialidade, mas não consegue ser, ainda que ele ache que nunca mais vai ter fim, ele não consegue manter. Sinto o som do batuque nos meus ossos, o ritmo do batuque no meu sangue. É a voz da marimba e do kisanje que vibra e plange dentro de minha alma. Meus sonhos já mortos, já destroços, ressuscitam povoando a noite calma. Quer dizer, ele não tem mais o sonho. Tenho na minha voz ardente o grito desses gritos febris das batucadas, nas noites em que o fogo das queimadas parece caminhar para o infinito. Meus versos são feitos desse canto que o vento vai cantando em rios de pranto quando o batuque avança, deflorando o silêncio das virgens madrugadas. Músicos negros colossais, negras bailarinas sensuais, tocam e dançam cantando, agitando meus ímpetos carnais. O batuque ressoa-se nos ossos, seu ritmo louco no meu sangue vibra-me nas entranhas fibra. Sinto em mim o batuque penetrando, já sou possuído de magia. A batucada tem feitiço eterno, batuque de dor e alegria, e sinto no meu ser dentro de mim, nunca mais terá fim, nem mesmo além do céu e além do inferno. O menino negro não entrou na roda. O menino negro não entrou na roda das crianças brancas. E as crianças brancas que brincavam todas numa roda viva de canções festivas, gargalhadas, francas. Chegou o vento junto das crianças e bailou com eles e cantou com eles as canções e danças das suaves brisas, as canções e danças das brutais procelas. O menino negro não entrou na roda. Pássaros em bando voaram churreando sobre as cabecinhas lindas dos meninos e pousaram todos em redor. Por fim, bailaram. Seus voos, cantando seus hinos. O menino negro não entrou na roda. Venha cá, pretinho, venha cá brincar, disse um menino com seu ar feliz. A mamãe zelosa logo fez o reparo. O menino branco já não quis. O menino negro não entrou na roda. O menino negro não entrou na roda das crianças brancas, isolado, absorto, ficou só, parado, com o olhar cego,
ficou só calado com voz de morto. Essa poesia já não tem mais sentido para os africanos, né? Mesmo que ele tente voltar, ele já não consegue mais. E aí ele assina o Adeus, Irmão Branco. Adeus, meu irmão branco, boa viagem. Chegou a hora de você voltar para a Europa, sua terra. Quando você chegar, há de falar dos encantos que encerra essa África negra, tão distante, irmão branco. Pois eu quero, nesse instante da partida, pedir-lhe uma promessa. Não se esqueça da alma do negro, não se esqueça. Você há de falar das terras africanas, da mata e da cubata, dos montes e das chamas, mas não se esqueça da alma. Você há de falar do sol fogoso, das caçadas e queimadas, das noites que viveu em batucadas, no mais feiticeiro gozo, mas não esqueça da alma. Vai falar do café, do algodão, do sisal, da fruta tropical, enfim, de toda a flora, mas não se esqueça da alma. Você há de falar dos negros no seu mato, da negra tentadora de corpo sensual, mostrando até retrato, mas não se esqueça da alma. Adeus, meu irmão branco, lá na Europa, quando falar da tropical paisagem, não se esqueça da alma do negro. Adeus, meu irmão branco, boa viagem. Quer dizer, ele cria uma paz entre brancos e nativos, mas essa paz, ela não é mais do que criação. E ela não existe, né? Ela não existe efetivamente. Então, e nenhum africano considerava à época o branco seu irmão. Como ele poderia considerar seu irmão o opressor, o colonizador, né? Aquele que impedia de ser aquilo que ele era, o africano. Então, definitivamente, ele perdeu em Lisboa a africanidade, e isso fez com que as literaturas africanas desconsiderassem a sua produção. Ele é um luso tropicalista porque considera a guerrilha, ele considera pecado e coloca todos envoltos no lodo. E também pelo fato de ele considerar o branco o seu irmão. Não quero mais. Deixa eu fechar aqui. Ok. Alguma pergunta? Hoje foi aula particular, né, Cristina? Ninguém tem pergunta? Ok. Então, Cristina, muito obrigada. Na aula que vem é uma aula síncrona. Vou mandar o material direitinho para vocês. E em 48 horas essa aula já vai estar no vídeo. Aí tem que avisar os colegas, mas eu vou avisar eles que a aula está disponível, né? Para quem quiser assistir, eu vou mandar o endereço. Tá, Cristina? Não amanhã, porque precisa de mais tempo. O MConf eu mando na sexta-feira. Obrigada, Cristina. Muito obrigada. Eu que agradeço pela atenção e a gente se vê.